Olá! Estou muito empolgada porque essa semana a gente vai estudar acerca do caráter de Deus. É isso que nós vamos falar. E de todos os devocionais aqui, esse para mim especificamente, o caráter de Deus é um divisor de água na minha vida, porque eu estava na igreja desde a infância que os meus pais me levavam. Então, acho que com uns 3, 4 anos eu já estava ali, cresci nesse ambiente da igreja, sempre ali nos caminhos do Senhor. Mas eu falo para você que eu não conhecia o Senhor. Eu achava que eu conhecia. Até passar por um processo onde o meu chão é tirado e eu falo, não, eu tenho que estudar quem é Deus e me aprofundar no conhecimento do Senhor. Aquilo era o Senhor mesmo, me levando à profundidade das Escrituras e entender quem Deus era. É onde eu começo ali a estudar Isaías e me aprofundar em quem é o Senhor, qual o caráter dele. Porque eu falo para você, eu ouvia falar de Deus e conhecia várias passagens bíblicas, não, ouvia, sabia. Se você me falasse da Bíblia, eu sabia. Eu ouvia falar dele. É igual Jó falou. O que ele falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E conhecer acerca do caráter de Deus é isso. Por isso eu quero aqui me aprofundar com você. Eu mesmo antes gostaria muito de ter ouvido falar sobre isso, do caráter de Deus, porque muda o nosso relacionamento com Ele. Tem uma frase, olha, que fala assim: conhecer o caráter de Deus transforma a maneira como vivemos, confiamos e nos relacionamos com Ele. Conhecer o caráter de Deus muda a sua vida espiritual. O que é caráter para começar? Caráter é o conjunto de qualidades, valores e princípios que orientam a forma como uma pessoa pensa, age e toma decisões. Então, olha, isso que a pessoa acredita é o que dirige ela a tomar decisões. Então, qual os princípios e os valores do caráter de Deus? Inclusive, esses valores não são alterados, não são mudados. Isso muda a nossa vida espiritual porque você vai começar a medir tudo a partir disso. Porque dúvidas, questionamentos, meu amado, na tua caminhada vai surgir. Mas quando você conhece profundamente, procura conhecer o caráter de Deus, você mede por ali. Você fala, não, mas o caráter de Deus não é assim. Então, isso não é verdade. E você vai tirando as mentiras que vai surgir aí no decorrer da tua caminhada. Por quê? Porque você está procurando a conhecer o caráter de Deus. Isso só é possível fazer através das escrituras sagradas. Não tem como, gente. Imagina, eu convivo com meu esposo. Eu tenho procurado a cada dia provar do caráter dele. A cada dia eu provo de quem ele é. E quanto mais eu conheço, a gente vai fazer que 15 anos junto, quanto mais eu conheço, mais eu vou vendo quem ele é. Quem ele é em Deus. Quantas coisas que eu não via. Então, não adianta eu te contar. Você não vai saber até que você prove, até que você conheça, até que você esteja perto. Então, quando você procura a conhecer a palavra, o único lugar que eu conheci mesmo profundidade de quem é Deus é nas escrituras. Não tem outro caminho, é nas escrituras. A maior evidência, outra frase que fala assim, a maior evidência que ele deseja ser conhecido, Deus deseja ser conhecido, é que ele deixou a sua palavra, com o intuito de que o conhecemos por meio dela. Ele quer ser conhecido por meio das escrituras, a sua palavra que é imutável, não cai por terra, passarão céus e terra, mas a sua palavra não muda, não muda. A minha história aqui sobre Deus pode mudar, mas a sua palavra não. Você deve conhecer a Deus através das escrituras sagradas. E Isaías, no capítulo 6, verso 3, ele vai falar ali, ó. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, hoje nós vamos falar acerca de caráter e falar caráter de Deus e que Deus é santo. É isso especificamente que nós vamos falar. O que é caráter? Caráter é esse conjunto de valores, princípios, e caráter é também fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo. Caráter é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo. Não é ser perfeito, mas é agir com integridade. Ser íntegro, ser sincero, procurar agir de forma correta, com respeito e responsabilidade. Isso é caráter. Não é o que você faz na minha frente, é o que você faz quando eu não estou vendo ou quando você está sozinho. Isso diz a respeito de você. Quando você fala de alguém, mal de alguma pessoa, isso não diz respeito da pessoa que você possa estar falando mal. Isso diz respeito de você. Diz muito a respeito de você. Aqui, as palavras que você põe para fora, elas estão saindo do teu coração. Do teu coração. E isso diz muito a respeito de você. Por isso, tome cuidado com as palavras que saem da tua boca. As pessoas que você se relaciona diz a respeito de você. Se você está com alguém só num momento bom, mas no momento de adversidade, o momento de dor, de angústia, você abandona essa pessoa, isso diz a respeito de você. Diz a respeito do teu caráter. Tem até o livro da Helena Raquel, que ela dá um conselho maravilhoso, que ela fala assim que nós nunca devemos abandonar alguém no pior momento da sua vida. Porque isso diz a respeito do teu caráter. Ou seja, quando estava tudo bem, você estava. Quando estava tudo bom, você estava. Mas no momento onde a pessoa mais precisa, aí você abandona, ou eu abandono essa pessoa. Isso diz a respeito do meu próprio caráter, de quem eu sou, sabe? Eu falar bem de você, você não estando aqui, diz a respeito de quem eu sou. Eu escolho falar bem de você. Ou se eu não tenho nada para falar, eu fico quieto. Eu fico ali em silêncio. Se eu não vou trazer o que edifica. E isso eu quero falar hoje que Deus é santo. Por que ele é santo? Ele é separado de todo o mal. Deus, ele é separado de todo o mal. Ele é puro e perfeito, exigindo retidão e verdade. Glória a Deus. Tem mais uma aqui que eu anotei, que Deus é santo. Quando a palavra fala que Deus é santo, ela quer dizer que ele é totalmente puro e separado do pecado. Deus é totalmente puro e separado do pecado. Então, olha só, você sabe quando a gente faz uma consagração, que significa consagrar? É quando você separa um tempo para você deixar de assistir televisão, deixar ali de fazer outras coisas e ficar ali num ambiente orando, buscando a Deus. Ali você está se separando, se consagrando a Deus. Deus, ele é separado do pecado. Ou seja, é impossível que Deus peque. É impossível que Deus minta. Deus está separado do pecado. Isso, quando você tem o conhecimento disso, faz você tirar aquelas questões que Satanás vai lançar sempre aí. Porque o que Satanás trabalha? Ele faz as pessoas duvidarem acerca do caráter de Deus. Quando alguém não tem profundidade nas escrituras a ponto de conhecer o caráter de Deus, Satanás sempre fica lançando setas de dúvidas. Ah, será que é isso mesmo? Será? E quando você não conhece na Bíblia, você duvida. Ah, não sei, não. Você tem que entender que se existe maldade, ela tá vindo de nós. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A maldade vem de nós. Porém, Deus, ele é separado do pecado. Dele não existe maldade que venha. Ele é totalmente bom, totalmente santo e separado do pecado. Quer dizer que o pecado tá para lá e Deus tá muito longe. O pecado não tem contato com Deus. Esse é o caráter do teu Deus. Agora já nós, tudo que nós fazemos é fragmentado pelo pecado. Tudo que nós fazemos permeia o pecado. Ou seja, eu posso amar muito a Deus.
Mas o meu amor, ele é fragmentado, ainda que eu renuncie por Deus. Mas é fragmentado porque tudo que eu faço permeia o pecado. Por quê? Porque eu não posso fugir da minha natureza, ainda que eu tenha recebido, sim, uma natureza de Deus que é o novo nascimento, uma natureza espiritual. Mas eu não saí da carne, eu continuo nessa carne, sabe? Eu sou o espiritual, mas, no entanto, eu ainda não fui aos céus. Eu continuo aqui na terra. Então, tudo que eu faço permeia o pecado. Permeia. Não é perfeito. Por isso que Isaías vai falar que a nossa justiça diante de Deus, ela é como um trapo de imundícia. Por quê? Porque a justiça que você faz, ela permeia o pecado, porque a tua natureza é pecaminosa. Agora, o Senhor considera, ele considera, porque ele vê o filho dele dentro de você, habitando dentro de você, então ele considera o teu esforço, a sede do teu coração de fazer o que é reto diante dele. Mas não se engane, se existe alguma maldade, ela está vindo é de mim. Se existe alguma maldade, ela está vindo é de nós, porque Deus se encontra separado do pecado. Então, faça isso aí ficar firme em você, latente, porque quando vir os questionamentos, você vai falar, não, Deus, ele é separado do pecado. Se existe alguma maldade, ela está vindo é de mim e desse pensamento que muitas vezes pode ser maligno e demoníaco, eu repreendo e lanço fora em nome de Jesus. Que o Senhor te faça conhecer o caráter dele nas escrituras sagradas em nome de Jesus.